Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai, eu não fui. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procure entender que eu faço só pra te agradar. Me diz até o que vestir, com quem andar, onde ir, mas não me pede pra voltar. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não vá pensando que eu sou seu. Mas eu sou sua. Meu amor. É só uma agora? Ai. Depois volta as outras? Depois você volta às outras. Tá. Gente, olha só quem tá aqui hoje, meu Deus do céu. Ai, Inês, eu tô gelada também. Nem você, pelo amor de Deus, você existe, gente, ele existe direitinho, meu amigo querido. Tô tão emocionada. Você senta ali, por favor? Senta. Ai, meu amor, gente, que emoção, olha. Sejam muito bem-vindos. Eu já começo desse estado que eu tô, porque esse homem me leva, assim, ao mais alto grau de emoção. E eu agradeço muito, porque as pessoas que me emocionam, eu só posso agradecer. Mas bem-vindos a vocês, ao nosso Sem Censura especial, que já começou poderoso, em grande estilo, com essa interpretação luxuosérrima e linda e sensível do meu querido, amado, idolatrado, salve, salve, Ney Matogrosso, o nosso grande homenageado do Sem Censura de hoje. É uma honra para todos nós, brasileiros. Honra porque é o seguinte, honra em caixa alta, honra, porque ele é um dos maiores cantores do Brasil, acho que do mundo também. Dono dessa voz de timbre raro, gente. De uma personalidade marcante e de uma presença de palco intensa e única.
O Ney surgiu no cenário brasileiro, gente, de forma assim, eu diria... Eu me lembro muito bem, porque eu era adolescente, né? Arrebatadora. Ele quebrou paradigmas, ele mostrou que a arte deve ser feita com coragem. Ai, vamos combinar um negócio. Ele é pura sensualidade. Olha a pelvis, gente. E faz parte da fantasia de mulheres e homens desse Brasil. Eu pegava tranquilamente. Ele é o nosso homem com H. Meu amor, Ney, que sonho que eu tô realizando ter você aqui. Eu tô feliz, porque a gente já marcou isso há muito tempo, Porra, né? a gente marcou isso desde o Pia, desde o Arpoador. Não. Porque a gente, ó, desde o Arpoador, desde a praia. Bom, meus amores, e para falar do nosso amado Ney, a gente montou uma bancada de respeito, assim. Eu começo pela minha querida irmã, amiga, eu digo irmã de missão, e ela é uma amiga das antigas com quem eu já... Nossa Senhora, temos uma intimidade, uma afinidade muito grande e é uma pessoa incrível que tem um trabalho lindo. Lucinha Araújo, mãe do gênio inigualável Cazuza. Lucinha, meu amor! Minha querida, bem-vinda, muito obrigada, minha linda. E você tá linda, meu amor. Como sempre, né? Não é uma novidade. Sem óculos hoje. Não é uma novidade. Não tô sem óculos, não, que eu uso lentes. A Lucinha, gente, durante um tempo, foi assim, meio sogra do Ney. E o melhor, ela descobriu o relacionamento deles por conta de uma certa blusa listrada. Eu amei essa história, quero que você conte depois, por favor. Era assim, era assim. Era assim? Era assim, tá? A blusa listrada assim, tá? A Lucinha vai contar muitas histórias. E por falar em história, vem aí... Em 2026, além de uma turnê incrível que a gente vai contar, mas vem o desfile da Imperatriz Leopoldinense, que vai levar para Sapucaí um enredo sobre a vida e a obra do nosso Ney. E para já adiantar alguns detalhes, assim, spoiler total, primeira mão do desfile, a gente recebe o carnavalesco da escola, Leandro Vieira. Leandro, querido, obrigada! Que bela escolha, parabéns por essa escolha, gente. A Imperatriz já foi campeã carioca por 9 vezes e quer ser campeã e vai ser campeã desse novo enredo com esse maravilhoso, nosso amado Ney. E para cantar e nos encantar com alguns sucessos do Ney, a gente recebe a querida, amada, talentosérrima Ana Canhas. Ana! Amada, linda, querida, muito obrigada. Que já esteve aqui no programa em homenagem ao Cazuza e que hoje volta para falar, inclusive, do novo trabalho dela que tá lindo, gente. Que inclui uma música com o Ney. Olha que danada. E como debatedora, a nossa queridíssima jornalista e super parceira, mãe do Bento, que ela agora só é mãe do Bento. Por acaso é Fabiane Pereira, mas ela é a mãe do Bento, tá? E o Bento tá lindo nadando na piscina, que eu vi. Peixinho. Vamos começar, porque tem muito assunto. Ney de Souza Pereira, o nosso Ney Mato Grosso. Ele nasceu em 1º de agosto de 1941, em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, gente. Bem ali na fronteira com o Paraguai. Filho de Dona Beita, que hoje está com 103 anos, gente. Do seu Antônio, militar, já falecido. O Ney viveu uma infância, gente, meio nômade, né? Filho de militar, por conta da carreira do pai dele, né? Entre uma cidade e outra, ele foi sendo formado. Esse artista indomável, único, e que o Brasil aprendeu a amar. Ney, eu tô muito feliz. E por incrível que pareça, apesar de eu te conhecer desde que eu era adolescente, eu tô muito nervosa. É mesmo? Porque não você tem é demais, porquê, minha cara. filha. Não, tem sim. Porque assim, é uma reverência, é uma coisa assim... Porque você é f... Vamos começar assim a entrevista. Neyzinho, Pode tudo nesse programa. você pode! Esse menino que eu acabei de falar, ele que andava pelo Brasil com a família, assim, ele era mais artista ou ele tinha uma coisa de arteiro também? Você era levadinho ou você era mais tímido? Não, eu vivia desenhando, eu vivia debaixo de uma mesa desenhando. Agora, claro que quando nós fomos para Mato Grosso, eu descobri a floresta, né? Eu vivia dentro do mato. Descalço, andando. Descalço, andando, cobra passava na minha frente, eu parava para ela passar e eu ia, não tinha medo. E é uma infância lúdica, né? Totalmente... Sim, sim, fora a parte que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, que eu fui criado em Padre Miguel. Sim. E tinha, perto lá de onde nós morávamos, umas fazendas de fruta abandonadas, que eram fazendas que regularmente produziam muita fruta, né?
e que estavam abandonadas e que vivia aquele bando de pivete pelo meio. Porque a gente era criado solto, né? Sim, tinha isso, bicho né? solto, né? Bicho solto, literalmente. Literalmente. A gente andava para longe, aquele bando de criancinhas sozinhos, sabe? E a gente ia muito nesses lugares de frutas lá, pegar manga, sabe? Então era assim, jogava futebol. Eu não gostava, não, mas aí eu disse, então eu fico no gol. Mas eram quantos irmãos? Eram 2 irmãos e uma irmã, né? Eram 2 irmãos e 2 irmãs. 2 irmãs, Mas isso era eu sozinho com meus amiguinhos. Sim, você sozinho com teus amigos, claro, claro. Agora, falando assim em gostar, você assim, eu vi que você, numa entrevista, que tudo que seu pai gostava, você não gostava, ou ao contrário, tudo que ele não gostava, você gostava. Olha, só tinha uma coisa que a gente tinha em comum. Ele comprava muito disco e ele ouvia muita música dentro de casa. Eu gostava, mas eu confesso que como era uma coisa regular, todo fim de semana eu ouvia aqueles discos todos e aquilo me enchia o saco. Mas hoje em dia eu tenho uma memória afetiva muito assim, boa disso. Sabe, qualquer hora que eu quero voltar ao passado, cantar aquele repertório, eu tenho a memória. E qual era o repertório? Qual era aquele Isaurinha Garcia, Ai, que maravilha. Orlando Silva, Carmélia Alves. Os reis e as rainhas do rádio, né? O povo todo do rádio. E isso talvez também introjetou em você pra caramba, porque eu adoro esse repertório. Claro. Eu adoro esse repertório. E apesar dessa relação que a gente sabe, quer dizer, quem não viu o filme, pelo amor de Deus, saia agora não, porque acaba de ver o Sem Censura, pelo amor de Deus, porque hoje vai ser lindo, mas vai ver Homem com H, porque, cara, assim, atravessa o coração de todo mundo. A gente vê no filme, e você já falou várias vezes, dessa relação muito rígida. Seu pai era muito rígido e implicava com a sua questão artística, assim, ele era militar, né? Ele não queria filho artista, isso ele me disse muito cedinho. Sabe, quando eu ficava desenhando lá, aí eu pedi para ele, porque eu era uma criança, mas eu era capaz de desenhar seu rosto, assim, uma caricatura sua. Aí eu disse, eu queria estudar pintura. Ele disse assim, não, filho meu não vai ser artista, já cortou ali. Aí eu disse, vamos ver. Né? Você ainda desenha hoje? Nunca mais desenhei. Quer dizer, de vez em quando eu desenho, mas eu não sou mais capaz de desenhar uma pessoa assim vendo. Eu fazia isso. Mas essa relação com vocês, por exemplo, teve até uma história que você falou recentemente, até no jornal, acho que foi na revista Ela, que ele correu atrás de você com um revólver uma vez. Uma vez. E aí seus amigos que te avisaram, seu irmão que te avisou, meu né? irmão saiu correndo para me avisar, porque eu tinha 17 anos, isso lá em Campo Grande, Mato Grosso, né, numa vila militar. E a vila ficava fora de tudo, e a gente, para pegar um ônibus, tinha que andar quase 1 hora a pé para pegar um ônibus para ir para a cidade. E aí ele me botou de castigo, eu disse, eu não vou ficar. Não vou ficar de castigo mais. Né? 17 anos? Né? Aí eu saí, aí daqui a pouquinho meu irmão surgiu do meio do mato e disse assim, volta porque ele está vindo com revólver atrás de você, eu não ia enfrentar uma arma. Não, quanto mais um cara que foi para a guerra, né? Sim, ele foi uma pessoa que voltou da guerra, que eu acho que ninguém volta normal de uma guerra. Ninguém, com certeza. Então tinha esse detalhe a mais, né? Aí eu voltei. E aí ele não me viu chegando em casa, quando ele chegou eu já estava lá. Agora, Nezinho, vou ter uma coisa muito bonita. Mas uma vez eu falei uma coisa para ele assim. Ele disse, olha, eu não te respeito, eu tenho medo de você, mas medo passa. Porque eu era abusado, era uma criança abusada, sabe? Aquela cena do filme que ele te batia e você não chorava, isso é real? É verdade, é verdade. Ele me bateu tanto que a vizinhança começou a se meter no assunto, né? Assim, para com isso, você vai matar esse menino, vamos chamar a polícia, não sei o quê. E ele queria que eu chorasse e eu não chorava. Minha mãe jogava um espanador em mim e eu chorava. Que loucura, O negócio era com ele, né? Lógico. Eu não ia chorar para ele. Isso aí, claro, eu também, eu concordo. É. Mas eu também li que vocês se perdoaram e a gente vê no filme, né? Você acompanhando no final, é tão bonito, né? Todos vocês viram o filme, né? A Lucinha viu, né, Lucinha? É tão bonita aquela cena, você sentado do lado do seu pai, mas já doente. Isso começou a mudar no dia que eu fui me despedir dele ali em frente ao Estadão de São Paulo.
né? Que eu era um hippie. Ele ficou Quando você foi para São Paulo já. Isso você já tinha vazado para São Paulo. Ele ficava horrorizado quando ele ia na minha casa, porque eu era pobre. Dizia assim, eu não entendo você pobre desse jeito, volta para casa que eu te arranjo um emprego. Eu disse, eu não quero emprego, pai, você não está entendendo nada. Eu estou pobre, mas eu estou feliz, eu estou, né, dono da minha vida, eu não preciso de restaurantes, sabe? E aí, tá, a gente foi se despedir ali em frente ao Estadão, eu, hippie, beijava todos os meus amigos. Todos nós, né? Todo mundo se beijava. Selinho na boca, todo mundo. Aí eu fui me despedir dele, nós nos abraçamos, eu dei um beijo. Não, tive um impulso de dar um beijo nele, porque era meu pai, né? Claro. Menina, ali a história mudou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 27 anos. E ele? Pra gente entender Quantos por que anos esse ele beijo tinha? foi tão transformado, qual a idade ele devia desse? ter uns 50. E eu acho que ele nunca deve ter sido beijado por um homem. Não, meu filho, além de nunca ter sido beijado por um homem, ele nunca beijou nenhum filho. Agora, o resultado desse beijo. Todas as vezes que a gente se encontrava ou se despedia, a gente se beijava. Ai, que lindo. Porque ele nunca beijou outro filho. Nem as E ele meninas. passou a te beijar também? Passou a me beijar. Ele chegava, me beijava, eu beijava ele. Como você ensinou a ele, né, Ney, também, né? Como você... Sim, mas eu não pretendi ensinar Não, nada. pretender Aquilo foi não, uma não, coisa não. assim, instintivamente, Sim, né? sim, mas eu digo... Porque era meu pai, no final de tudo, antes de tudo, né? Antes de tudo, né? Claro. E é bonito uma coisa que você também falou, que eu li, e que é uma coisa que eu procuro exercer sempre, que eu acho que essa é a questão da fé. Não estou nem falando de religião aqui não, né? Porque eu não sou adepta, mas que eu não digo nem o perdão, é o ressentimento, assim. Você não guarda ressentimento, né, Ney? Você é uma pessoa que não guarda ressentimento. Não guardo. Nem dele, vocês se perdoaram no final. Você, aliás, mais do que ele, né? Sim. Perdoou e fizeram as pazes. Imagina, eu ia para lá e ficava cuidando dele. Eu vi no filme Ele teve um câncer de pulmão, né? Então ele nem comia. Aí eu disse assim, o que você quer, pai? Ele disse assim, eu só gosto de sorvete. Eu disse, então eu saía, comprava sorvete, ficava sentado com ele e conversando. E ele, aquilo que acontece no filme é verdade, ele me pediu perdão pela maneira como ele criou os filhos daquela casca grossa e as filhas subiam na cabeça dele e sapateavam. Sabe? Mas isso é que eu te digo assim, que a gente sabe, né, Lucinha? Ana não tem filhos ainda, né? Não tenho, mas Você tem? Não tenho filhos, mas eu vivi uma história similar com a minha mãe, né? Eu tive um desentendimento com a minha mãe, 17, 18 anos, e aí saí de casa e fiquei 10 anos sem falar, sem ver a minha mãe. A gente tentou uma reaproximação nesse hiato, foi terrível, a gente se pegou no tapa. E então, quando me deu uns 27, 28, mudou para mim também. Eu falei, é a minha mãe. E na minha cabeça eu separei a mulher da mãe. Sim. Para depois unir de novo e ressignificar. E tinha essa coisa também da minha mãe me bater quando eu era pequena, e eu dizia, eu também não chorava, e eu dizia, não tá doendo, bate mais. Ela dizia, você tá de castigo 1 semana. Eu dizia, só. E ela, então tudo bem, você tá 2 semanas. É um pouco similar a história. E hoje sou muito próxima dela, a gente é muito unidas em tudo. Ela vai nos meus shows, ela se emociona, eu me emociono quando ela está na plateia. É uma jornada muito curiosa essa da gente ter esse distanciamento, porque minha mãe também tinha dificuldade de entender que eu queria... A sua vida artística, né? Totalmente. E aí... Só que chegou um momento, Cissa, que aquilo começou a me fazer muito mal. Me deu um vazio existencial de sentir falta de um colo materno. Claro. E eu procurei a minha mãe. E eu me lembro que o dia que eu liguei para ela, ela chorou muito e eu falei, vamos se encontrar? E os primeiros encontros foram bastante difíceis, porque eu falava muitas coisas agressivas para ela. Eu tinha muita mágoa e ela só ouvia em silêncio, só ouvia. E teve um dia que eu voltei para casa e me senti mal. Inverteu a coisa, sabe? E eu falei, acho que eu tô sendo muito estúpida, injusta com a minha mãe. Porque, afinal de contas, foi uma mãe solo. Minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, meu pai tinha dependência alcoólica. E minha mãe sustentou eu e meu irmão, basicamente, como secretária a vida toda, né? Então, a gente, não sei se é a idade que traz também, a gente começa a entender o quanto dos nossos pais tem dentro da gente. Por mais que a gente tenha esse conflito de negá-los, chega um momento que a gente entende várias coisas, né? No sentido do sustento,
do trabalho, do carinho, do afeto que eles podem nos dar, que eles receberam também dos próprios pais, da minha avó, no caso. Né? E mãe, assim, mãe nem pai, vem com manual de instrução, né? A gente vai aprendendo com os filhos. Por isso que eu digo assim, de alguma maneira, você também ensinou a ele, como eu sinto perfeitamente que meus filhos me ensinam. Por exemplo, Lucinha com Cazuza. Eu aprendi mais com ele do que ele me ensinou. Eu aprendi mais com ele do que ensinei. Aquele ali ensinou mesmo, né? Também é afrontoso, não era, Lucinha? Mas eu não fui assim, né? Eu não aceitava tudo, mas eu queria que ele me amasse, então não importava. Claro, claro. E o João também. Mas você com ele tinha O uma... João era louco pelo Cazuza. O João era louco pelo Cazuza, Mas Lucinha era mais próxima, eles eram muito parecidos, né, Lucinha? Verdade, muito parecidos. E tinha uma intimidade quase de amigos, né? Nossa, ele me mandava cada recado. Tipo o quê, Lucinha? Eu não posso nem falar, hein? Pode falar, sim. Pode. Ele uma vez chegou lá em casa, que eu que guardava os talões de cheque dele, o usado e o novo, para não dar tudo, porque ele gastava tudo. Não era por gastar, ele jogava, não deixava cair na rua, não procurava. Perdia. Perdia. Então ele passou ele em casa e a Tereza, minha empregada, falou, sua mãe não está. Ele disse, quero um talão de cheque. Aí procuraram a casa toda, não acharam onde estava o talão de cheque. E eu não tinha celular naquela época, né? E aí ela, o que eu falo para sua mãe? Caso, manda ela tomar Caso que saudade, gente. Aí voltei para casa, né? Caju teve aí para buscar talão de cheque com a senhora não estava. Ele deixou um recado. Eu falei, qual foi? Mandou a senhora tomar. Ai, eu digo, mas que coisa bonita, né? Delicada, né? Aí eu ligava para ele todo dia, tá precisando de alguma coisa? Você quer que... Passei uma semana sem ligar. Ele aí me ligou. Mamãe, o que você está fazendo? Eu estou tomando Você não mandou? Uma semana Você não mandou eu tomar? Eu estou tomando, sou obediente. Ele, para de brincadeira, isso não é coisa que filho fale para mãe, que mãe fale para filho. Você não Você que mandou, né? Sou só lhe obedecendo. Eu estou aqui no Rebouças, sem gasolina, uma coisa dessa assim. Eu mandei o motorista lá para... Mas ele era foda. Essa relação de vocês dois era assim, por mais que pudesse ser assim, era muito bonita, que eu vivenciei um pouco, era linda, porque era de muita amizade também. Apesar de ser mãe, também, que a gente tem que ter uma coisa assim, uma certa reverência, mas elas eram muito amigos, né? Eram Quando muito, a Lucinha muito fala parecidos. Essa história, eu só penso na expressão padecer no paraíso, né? Padecer no paraíso, total. No dia seguinte eu esquecia tudo também. Claro. Ele também esquecia. Ele ariano, imagina. Totalmente. Com o João não, com o João era de respeito. Com o João era meio respeito, O João era apaixonado por ele, mas em relação de respeito. Comigo, no esculacho. Agora, Neizinho, sua mãe, Dona Beita, que você acabou de falar, quando ela jogava o espanador, você chorava. A sua relação com ela também era completamente diferente. E Dona Beita está aí até hoje. Está aí até hoje. Está na minha casa, morando comigo. Coisa mais linda. E ela está com 103 anos, mas até os 100 anos ela tomava conta do seu sítio. 103 esse ano, né? Com 100 anos ela cuidava lá do sítio. Cuidava de 9 empregados, sabe? Botava ordem. Ali é ela, que coisa linda, gente. Você parece com ela, né, Ney? Parece com ela. Você parece com ela, Muito parecido com ela. E quando você virou realmente artística, desde o início, ela sempre te apoiou desde criança? Sempre, né? Sempre. Dona Beita, Sempre. Eu fui, quando eu entrei para os Secos e Molhados, eu fui lá, porque eles moravam lá em Ilha Solteira, né? Meu pai era chefe da segurança de lá, né? E aí eu fui lá. Aí eu fui lá avisar, disse assim, olha, você vem avisar vocês que eu estou num grupo que é meio escandaloso, né? Que é meio escandaloso. Aí eu disse assim, não vão tomar um susto, né, quando virem, né? Aí eu disse, esse susto vai tomar você o dia que você olhar para a plateia, eu estou lá sentada. Eu disse, olha, cuidado, mãe, porque eu estou pelada. E ela ia, né? No filme aparece ela também, ela ia assistir. E ela nunca se assustou? Nunca se assustou. Nada, imagina. Mãe não se assusta. Mãe não se assusta. Claro. Mãe sabe o filho que tem, né? Claro. Não, sabe o que ela me conta? Uma história que ela me conta? Um dia eu falei assim, mãe, eu não sei de onde vem essa minha mania de andar pelado, assim, né?
Disse assim, Ney, quando você era bebezinho, eu te vestia, te botava para dormir, quando eu ia ver você, você não tinha uma peça de roupa. Eu disse, como é que eu saía dessa roupa, mãe? Você arrancava dormindo? Eu arrancava tudo dormindo e ficava pelado. Então já é. Já vinha, já tava. Já vinha assim, né? Já vinha na alma mesmo. Eu vira pagã, perdi. Eu vira pagã, perdi total. Agora, Ney, aos 18 anos, você saiu de casa dos seus pais e foi para a aeronáutica, né? O que te fez para a carreira militar? Com 17? 17. Ah, tá. Não, foi uma briga horrorosa com ele, que está no filme lá, aquela porradaria que a gente saiu no pau. Aí eu disse, tá na hora, sabe, de sair. Aí eu tinha, com 17 anos, você para a aeronáutica, você vai voluntário. Uhum. Então eu morava lá na base aérea, né? E fui lá na base mesmo, me alistei, mas eu já transferi o meu alistamento para o Rio de Janeiro. Esperto. Porque era uma maneira de eu sair de casa e ter onde ficar, não é isso? Claro. Em outra cidade. Só que, olha que bonitinho, gente. Meu Deus, que coisa que gato. Nossa Senhora. Gato. Deve ter causado lá, meu Deus do céu. Causava nada, eu não queria causar nada. Eu era... Mas você foi um dos melhores. Você era um ótimo... Sim, o camarada lá falou com meu pai, né? Como é que ele disse assim? Que eu era uma pessoa, um soldado. Um soldado. Muito, né? E muito disciplinado e cumpridor dos meus deveres, né? Só que ficava nu de vez em quando. Não, mas isso já ali não era mais isso, né? Isso lá no quartel, né? Aí o comandante disse para ele que se ele tivesse 100 como eu, que a turma dele era muito melhor. Agora, isso... Eu ia perguntar se o seu pai chegou a pensar assim, não, agora ele vai seguir a carreira militar. Ele achou. Então ainda foi uma decisão que você tomou que de alguma forma ele se agradou, né? Sim, ele achou mas para mim não era para seguir uma carreira. Eu queria um pretexto para sair de casa. Lógico. E não ficar na rua abandonado. Aquele moço que aparece no filme, foi um amor seu ali do quartel? Sim, o Cato. Sim. Você nunca viveu essa paixão? Não, a gente nunca Vocês se encontraram depois, anos depois, mas a né? gente nunca concretizou isso, mas era uma coisa assim, a gente dizia assim. Ele dizia assim, eu te amo, eu dizia assim, eu também te amo. Mas o máximo que a gente fazia era encostar as camas para só encostar o braço, porque a gente não tinha coragem de nada. Eu tinha 17 anos, ele também, né? Num outro momento da vida e do mundo, né? E é muito bonito o reencontro mais tarde, eles procuram, você se encontra, ele já casado, ele fala, eu segui o protocolo, né? Ele fala assim, mas você vê que tem um amor ali dele, total, foi até o fim. Foi platônico. Agora, vem cá, depois dessa fase, fala. Porque todo mundo fica muito impressionado. O Ney chegou a trabalhar, né, numa base militar. Eu fiquei impressionada de saber que ele trabalhou num laboratório de anatomia patológica em Brasília. do Hospital da Base em Brasília. Foi Brasília. Sim. Isso que me impressionou. Nunca imaginei. Não, mas eu não tinha estudo nenhum para isso. Na verdade, Brasília foi inaugurada, não estava pronta. Eu fui para lá em 61, Brasília não estava pronta, né? Sim. E o Hospital Distrital de Brasília ficou pronto e não tinha mão de obra. E aí eu tinha um primo que morava lá, que era médico do Hospital Distrital de Brasília. E aí fui eu e o irmão dele, fomos para lá. E aí fizemos um curso com uma pessoa que foi lá para nos dar um curso de 3 meses e ficamos trabalhando, fazendo anatomia patológica, que era fazer lâminas de biópsia das pessoas que frequentavam o hospital e dos mortos para ver que tipo de doença tinha. E era uma coisa assim complicada, tinha muitas máquinas e tal, tinha que acabar numa plaquinha assim de parafina, você metia no micrótomo que cortava assim. E aí botava numa lâmina, batia no forno, ficava tudo, tinha uma tinta, né? Aí mandava para o médico para ele saber que doença que tinha ali. Eu já estava tão acostumado que quando era câncer eu olhava para a lâmina e disse, ai meu Deus, coitada dessa pessoa, já sabia que ela ia ter um diagnóstico de câncer, né? Mas eu depois fui tratar de criança, cuidar de criança. Foi a única vez que eu gostei de trabalhar na vida. Eu fui trabalhar na anatomia, na pediatria, fui lá pedir para o diretor, que era meu amigo, disse,
me bota trabalhando ou com louco ou com criança. Aí ele disse, com Bonitinho. louco não tem, com criança tem. Eu disse, tá bom, então me bota lá trabalhando com eles. Eu disse, o que tem lá? Ele disse assim, tem 2 salas, tem uma professora e você vai ficar brincando com as crianças. Eu disse, tá bom. E tinha atrás do hospital, tinha um bosque de eucaliptos que nunca as crianças tinham descido ali. Eu pedi uma autorização e todo dia eu descia com elas. Que maravilha. Eu ficava de 4, 3 crianças montadas em mim, eu era o cavalinho delas. Ney. E aí as pessoas dizem assim, isso não é serviço de homem. Eu disse, não, começaram a falar mal de mim no hospital porque isso não era trabalho de homem. Eu disse, meu Deus, eu nunca entendi o que é trabalho de homem. Sabe? Que loucura. Mas eu amava aquelas crianças e foi ali também que eu tive contato a primeira vez com uma morte, assim, com uma criança que eu deixei num dia, cheguei e não estava mais. Fiquei chocado, passado, mas eu entendi que a minha função era divertir e distrair aquelas crianças enquanto elas estavam vivas. Eu era hippie, eu chegava cheio de colares, então eu saía botando colar no pescoço de cada uma, sabe? Você tem um herê, né, Ney? Você tem um herê, vários herês aí dentro, né? Que te mantém. Porque você você tem uma criança total, até mas, hoje. Nossa, eu adorava cuidar delas e brincar com elas, sabe? Só que isso não era trabalho de homem. Me olhavam assim, sabe? Não é trabalho de homem, gente. Você sempre foi uma personalidade pública que falou sobre assuntos que as pessoas não queriam ouvir, não queriam prestar mas atenção. sempre me perguntaram, Sempre então. te perguntaram, exatamente. Eu nunca saio falando. Eu nunca saio falando sem me perguntar. Não joga na minha conta, né? Eu já li em algum lugar que foi no hospital que você começou a ter contatos, pelos primeiros contatos com drogas. Foi nesse hospital? Em Brasília, Não. né? Em Brasília? Foi em Brasília? Não, foi em Brasília, mas não foi no hospital. Como é que foi? Foi com Itamaraty. Com a diplomacia, gente. Não, porque ali tudo era misturado naquela época. Brasília. Né? Não, na mesma quadra morava gente do Itamaraty, um servente, era tudo assim. E aí eu conheci um povo lá, e aí eu fui parar na casa deles. E aí eles disseram assim, você já usou? Eu disse, não, nunca tinha usado, nunca tinha nem curiosidade. Aí ele disse assim, quer provar? Eu disse, quero. Claro. Aí me deram um baseado para fumar, me deitaram lá no sofá e botaram som. Menino, eu pirei. Eu pirei. Numa boa, né? Numa boa. Não, aí teve uma hora que a música foi tomando uma coisa e disse assim, ai, aí eu acordei de susto, assim, sabe? Porque eu não estava entendendo onde eu estava, né? Aí pronto, aí eu fui Mas foi a música que fez mal. Não foi a música, mas a música foi muito intensa, né? E aí eu fui parar no meio da rua, numa lojinha que chamava Bibabô, era a única loja de Brasília que tinha roupa, e tinha uma onça empalhada, assim, na vitrine. Eu parei diante daquela onça. Menina, eu viajei, que pra mim era uma onça. E era uma onça de verdade, só que empalhada, mas pra mim ela estava viva, parada dentro da vitrine. Aí chegou um amigo e disse assim, o que você está fazendo aí? Eu disse, você está olhando essa onça? Aí pronto, aí contei a história para ele e pronto. Mas assim, teve uma época também que você tomou o Daime, que te fez muito bem, né? Tomei Daime 1 ano e meio. Foi muito bom. Foi um processo de autoconhecimento, né? Foi, muito bom. Eu sei que é muito contestado, falam muito mal, mas para mim foi muito bom. Eu experimentei também o Daime, para mim foi muito bom também. Agora, teve o Fischer Hoffman que você fez. Sim, também fiz num o Fischer processo de Hoffman, me lembro que na época dos anos 80, gente, era uma técnica, me corrija, Tânia, porque eu não fiz o Fischer Hoffman, mas eu tive milhões de amigos que faziam, ficou meio moda, aqueles processos de autoconhecimento, como no, né, Hare Krishna, não sei o que, parará. E era uma coisa que você botava a sua fúria pra fora, você berrava. Mas isso tudo era contra pai e mãe. Contra pai e mãe, exatamente. Você tinha que eliminar a influência primeiro da mãe, depois do pai, para você reencontrar, porque eles diziam o seguinte, se você for rebelde, você não é quem você era, você é rebelde a eles, então você não é quem você seria. Né? Então você tinha que bater e imaginar eles ali. Eu quase morri de tanto bater e não imaginava ninguém. Tá? Aí um dia eu chamei a pessoa lá que era responsável pela minha turma, porque tinha uma pessoa em cada turma.
Disse, olha, eu não aguento mais bater em pneu e eu não sinto nada. Não vejo minha mãe, não vejo meu pai. Aí ela disse assim, você quer passar disso? Eu disse, claro que eu quero. Eu disse, então vem comigo. Me levou lá para o meio do mato. Eu disse, ai, que bom, vou deitar no meio da natureza, vou ficar deitadinho. Na hora que eu estava deitadinho na natureza, achando que ia ser acalentado, jogaram outro colchonete em cima de mim e pularam 2 homens em cima de mim. Menino, eu fiquei tão furioso que eu arranquei pedaço da mão do homem. E eles diziam assim, é isso que você tem que liberar de dentro de você. A fúria. A fúria. Sim. Era um processo maluco, sim. Aí as pessoas saem. Mas é aquele negócio que o John Lennon, do grito primal, tem algo a ver com isso? Não, Não, sei, grito não. primal Primal é outra coisa. Ah, é Eu acho que grito primal é outra coisa. Entendi. E o resultado disso? O resultado disso Foi era... que você foi embora. Foi que você foi embora, arrancou um pedaço da mão de alguém. Não, eu continuei lá, eu continuei fazendo. O resultado disso, olha, quando eu saí, era assim, as pessoas perguntavam para mim do processo, eu tinha tremores. Quando me perguntavam, eu tremia, sabe? Aí, passado um tempo, eu fui entendendo, aquilo revolveu uma lama dentro de mim que nunca tinha sido tocada, essas questões familiares todas, né? Porque imagina, Claro. era pai e mãe, né? Aquilo tudo veio à flor, sabe? Aí depois eu fui, sabe? Quando eu tomei o Daime, aí eu tive contato tranquilo com relação a essas coisas, sabe? Assim, de poder resolver mesmo. Elaborou, né, Ney? Sim, É. sim. Era um tipo de análise Era, diferente, mas outro era uma método, outra né? forma, Outro método, né? exatamente. E tem uma cena muito forte no filme que Carmila Guedes, que faz a sua mãe, lindo, né? Ela tá linda em cena, ela fala, você parece muito seu pai nesse aspecto. Que vocês estão na cozinha cortando a cenoura. Aham. E aí A você rigidez. fica... Numa ideia de uma espécie de rigidez, que né? E aí você, Sim. no filme, né? Fala, Sim, mas tá, pode ser. Mas é mesmo, né? Aquilo tinha me... Porque a psicanálise tem essa parada Sim. de falar que o que você rechaça no outro, muitas vezes é um espelho Você, do que né? você tem em você, mas que está no inconsciente, né? Porque, na verdade, eu também acho que chega um momento, a gente tem uma visão muito fantasiosa a respeito da figura do pai e da mãe como uma espécie de super-herói. Mas acho que a maturidade vai te apresentando e te apresenta... Cada um conhece numa época, eu acho. A humanidade do teu Sim, pai e da tua sim, mãe. sim, as ela te fragilidades, apresenta né? o teu pai como uma pessoa que, assim, a história das famílias são muito recheadas dessas situações, né? É. Os mais antigos têm uma tendência a serem mais conservadores e aí você acaba aprendendo que aquela falta de, assim, uma ausência de carinho, você tem aquela pessoa que é mais dura e tudo mais, você vê que ela não teve um carinho Do pai, da mãe não, dela. aí e vai aí lá ela no processo, responde, vai no processo, ela exatamente. responde a você da maneira que ela recebeu o carinho, né? Que é uma Isso coisa que eu cultural, entendi. exatamente. Isso depois de um tempo eu entendi. É que na hora a gente eles tem não aquele sabiam pai... eles não podiam fazer porque eles não receberam, eles não tiveram. Não uma era porque não cadeia, gostava, é uma né? corrente, E aí você né? entende a humanidade Você do teu quebra a pai, você corrente. entende a humanidade da tua mãe. Exatamente. E aí, eu acho que eu tenho isso, né? Quanto mais humano você entende uma pessoa, acho que é mais fácil de você lidar com ela. É porque nem todo mundo tem a sorte de ter uma Lucinha como mãe, É né? verdade. Mas é mesmo. Nossa senhora, Lucinha. Não é você- verdade? O Cazuza talvez tenha reconhecido Eu acho que a humanidade aprendi da mais. Lucinha antes do que muitos de aprendi nós. mais com ele do que ele. Não Mas conhecemos. eu tenho certeza. Eu tô de Sim, fora. deixa eu te falar uma coisa, que você deve saber disso. Eu levei ele para tomar Daime que ele me pediu. Aí nós ficamos lá, fizeram um trabalho de estrela para ele, que era um trabalho muito forte, lá no meio da floresta, não tinha dança, era todo mundo trabalhando, só as mulheres cantavam assim. E aí ele estava do meu lado, e aí eu fiquei de cuidar dele, né? Ele estava aqui, eu estava aqui. E assim, eu disse assim, Cazuza, tudo que você precisar, você dá um esbarrão em mim que eu levanto com você se você for vomitar, qualquer coisa. É só porque o Daime, de vez em quando, dava vontade de vomitar. É o Daime. Não é sempre, mas... Não é sempre, mas pode causar. Náusea. Aí ele, 2 vezes ou 3, ele me esbarrou, eu levantei com ele, fui lá com ele. Na 4ª vez que esbarrou, ele foi para lá, eu fui para lá, porque ele tomava e eu tomava também. E ele, porque eles diziam assim, não tá batendo nele, porque a droga que ele está tomando para a doença é muito forte. Então tem que ultrapassar isso. Aí
Tá, aí eu fui pro lado, aí o outro disse assim, você não está cuidando nem de você mais, porque ele foi para lá e eu quase caí no barranco. Né? Aí o Cazuza sentou perto de mim, de novo, e aí eu vi um sol bater no rosto dele, assim, um raio de sol bater no rosto dele. Aí ele abriu o olho e falou para mim assim, mas é só isso, Ney? Eu disse, eu vi que ele tinha entendido, sabe? Ele tinha aceitado, ele tinha entendido, sabe? Aí ele disse assim, eu quero ir para casa que eu quero conversar com meu pai e com a minha mãe. Eu não sei se ele teve essa conversa com você. Teve, né? Teve, né? Teve, sim. Pois é. Porque isso ele já estava doente, né? Quando Já você levou. estava doente, bem já estava, né? doentinho. E que legal que você levou Mas pelo tratamento. Mas ele percebeu, ele sentiu, Ele né? acordou, ele entendeu, sabe, qual era a história. Porque a gente tem uma ideia da rebeldia do Cazuza, né? Mas com essa mãe super que sempre acolheu. Então, eu que estou de fora e observo a relação sua com ele, é louco, porque no nosso caso a gente se rebelou contra a família. Cazuza não, que é um rebelde por natureza, um espírito... Rebelde sem calça. Sem Neyzinho, preciso te escutar. Você pode pegar esse microfone que está aqui e ir para o nosso palco? Cante, Tá por certo. favor, tá? Meu amor. Olha, gente, o nosso amado Ney Matogrosso canta agora essa música, que é uma celebração poética do amor e da conexão entre duas pessoas. Canção maravilhosa, Ela e Eu. A composição é do Caetano Veloso e do Tom Veloso. E a gente volta já depois do intervalo. Mas antes, Neyzinho, eu queria que você apresentasse o nosso maestro, nosso pianista, Leandro Braga. Leandro Braga. Há flores de cores concentradas, ondas queimam rochas com seu sal, vibrações do sol no pó da estrada, muita coisa, quase nada, cataclismas, carnaval. Há muitos planetas habitados e o vazio da imensidão do céu, bem e mal, e boca e mel, e essa voz que Deus me deu, mas nada é igual a ela e eu. Lágrimas encharcam minha cara, vivo a força rara desta dor, clara como o sol que tudo anima, como a própria perfeição da rima para amor. Outro homem poderá banhar-se na luz que com essa mulher cresceu. Muito momento que nasce, muito tempo que morreu.
muito momento que nasce, muito tempo que morreu, mas nada é igual a ela e eu. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencida. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. E a gente está de volta com o seu Sem Censura, em homenagem a um dos maiores nomes da nossa música, Ney Matogrosso. Mas agora eu quero conversar com ela, essa intérprete maravilhosa, essa compositora que a gente acabou de ouvir, linda, Ninha, meu amor. Agora me conta, como é que você conheceu esse divo muso master? Ai, Cissa, obrigada. Eu conheci no Som Brasil Cazuza. Foi o Cazuza que nos juntou e foi uma situação muito atípica. Eu tinha perdido a voz no programa. Para falar muito a verdade, eu tinha fumado um baseado um dia antes. Eu fiquei muito louca no show. Eu não fumava, assim, não tinha o hábito de fumar maconha. E tinha um amigo meu fumando. E eu, não sei o que, era um show aqui no Rio, no Mistura Fina, aquela casa que tinha ali. Sim, maravilhosa, na Lagoa. E eu fumei. E eu fiquei chapadíssima no show e perdi a voz. Eu tive uma brisa que foi tão forte. Tipo o que você falou, que você fumou maconha também e ficou vendo a onça. Sim. Aconteceu comigo também. E eu não sabia mais se eu tinha cantado já uma vez, se eu estava cantando de novo a música. Eu me perdi completamente. Os músicos ficaram assustadíssimos, mas eles sabiam que eu tinha fumado. E eu perdi a voz. Chegou no dia seguinte para gravar o Som Brasil Cazuza, isso que ninguém sabe, eu estou falando isso a primeira vez aqui, tipo, o motivo... E aí, cheguei no estúdio, eu estava completamente afônica. E ficou um clima ruim, né? Porque, porra, como é que a cantora chega aqui e tal? E eu tinha acabado de lançar o disco, ninguém me conhecia. E o Ney se aproximou de mim, diz ele, já me contou isso, que ele queria saber quem era aquela criatura que estava ali naquele estúdio, com sei lá quantas pessoas tinha naquele estúdio. Muita gente, eram 4 bandas. Nossa, gente muita gente. E diz ele que ficou todo mundo, ficou um zum nos bastidores de tipo... que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, que eu tinha usado isso. Falavam absurdos a respeito dela. Você já gostou, né? Já me interessei. Já te interessou, né? Claro. Se eu te conheço bem, é ela que eu quero, né? Então, aí foi isso. Aí eu fui pro hotel, o médico me deu um remédio
uma caixa, sei lá, um negócio que eu tive que tomar assim. Ele falou, você fica 24 horas fechada, trancada no quarto, não fala com ninguém, toma esse remédio que amanhã você vai estar boa. Eu fiz isso, me tranquei no quarto do hotel, tomei o remédio todo e no dia seguinte a minha voz voltou. Gravamos o Som Brasil, que é lindo, né? Tipo, foi o primeiro programa de TV assim grande que eu gravei. E nos aproximamos, nos conhecemos, ele realmente se aproximou. E aí, nossa, são muitas histórias de 2008 até hoje. E o Ney, em momentos muito importantes da minha vida, apareceu para dizer coisas muito pontuais, assertivas e direcionar caminhos para mim. Então, por exemplo, quando eu fiz a live do Belchior na pandemia, em 2020... Me lembro bem, maravilhosa. Pois é, foi um negócio que a gente fez assim... Foi lindo. Sem imaginar o que ia acontecer. Mas, quando eu olhei meu celular, quando a live tinha acabado, a primeira mensagem no meu celular era do Ney. Dizendo, fiquei tocado com a sua interpretação de como nossos pais... E como quem diz assim, ó... Vai nessa, vai acontecer alguma coisa, vai nesse caminho. Fora outros momentos que, em 2013, eu tive um momento muito forte também que eu perdi meu pai. E meu pai, como eu falei, tinha dependência alcoólica, né? E eu nunca tinha bebido. Então, eu já tinha cabeça louca, arte, essa coisa, mas eu evitava usar qualquer coisa até uma determinada idade, porque a gente fica meio cabreiro. Quando os pais usam ou tem dependência, você fica meio cabreiro pelo mesmo caminho. Quando meu pai faleceu, em decorrência do alcoolismo, eu comecei a beber. Eu queria saber o que era. Então, eu lembro que eu entrei num posto de gasolina, comprei 6 garrafas de cerveja e tomei as 6. Caramba. E tomei um porre sozinha. Porque eu queria entender o que era. A gente tá falando tanto dos pais aqui hoje, né? Dessa coisa forte. A vida inteira, pai, mãe, querida, tudo pois bem, Lucinha? E logo Lucinha. Logo Lucinha aqui do lado. Enfim, foi assim. E eu entrei numa depressão por causa da morte do meu pai e comecei a beber sem controle. Tipo, então eu ficava... me apresentei algumas vezes alcoolizada. Isso começou também a gerar um burburinho também das pessoas falando várias coisas. O que me falaram é que ela tinha caído no show palco, do Canecão. No show do Canecão. Como é que você sabe? Porque é a história que rodou nos bastidores. Burburinho é burburinho. O burburinho bateu lá e bateu aqui. E mais uma vez o Ney te cuidou. Pois é, o povo fala nesses... Cuidei? Não. Não, quando eu quero dizer cuidar, não é cuidar. É chegar junto, não foi cuidar, carinho, mas ele sabe? aconselhou, né? Não, ele falou... Não, foi em outra circunstância. Você foi na minha casa, não é isso? Não, foi assim. Ele falou a coisa pontual que ninguém tinha coragem de me falar. Porque várias pessoas em volta de mim estavam achando meio... Tipo assim, estavam incentivando até que eu bebesse, sabe? Eu não conseguia descolar a dor que eu estava sentindo, da depressão que eu estava pela morte do meu pai. Eu não conseguia ter a visão de fora do excesso que eu estava vivendo. Estava com a gravadora, o show do Canecão, que foi tipo uma plateia cheia de pessoas importantes lá presentes, e eu entrei já alcoolizada. E hoje, 15 anos depois, eu entendo que eu estava quase numa autossabotagem. Sim. Eu acho que eu fiquei num lugar ali, e hoje eu estou trabalhando com o Fernando, né, Fernando Furtado, e o Fernando fala pra mim, cara, você já parou pra pensar que naquele momento você não tinha ninguém do seu lado? Eu não tinha uma figura. E o que o Ney te falou? Então, aí o Ney me chamou pra entrevistá-lo pra uma revista, que tinha uma revista que chamava Glamour, que convidava um artista pra entrevistar outro artista. Ele me escolheu. Eu cheguei na entrevista com uma garrafa de vinho, que eu tava nervosa. E ele me chamou de canto, delicadamente, e falou, olha... Eu estou ouvindo umas coisas a seu respeito e tal, e eu queria te dizer que isso tem um preço muito alto, essa escolha. Eu acho que você tem um caminho muito bonito pela frente, assim. E cara, naquele momento, eu parei totalmente. Tipo, parei com tudo. E vindo isso de uma pessoa que é livre pra caramba, que não tem nenhum tipo de preconceito, quer dizer, é uma coisa sem que você escuta, nenhum, né? Sem moralismo nenhum, sem julgamento nenhum. Sem julgamento nenhum. Só amor, é só amor, isso é Ney. É só amor. E assim, muita gente me pergunta assim, como que é o Ney, né? Porque a gente tem essa amizade. É claro. E é só amor. Não, amor. Isso é Ney. E aí, foi isso, eu parei completamente, aí fui na casa dele, nesse dia, um tempinho depois, apresentei um clipe para ele que o Trípoli tinha feito, que ele gostou muito. Eu falei, Ney, dirige um show meu. Ele falou, dirijo. Ai, lindo. E também foi um momento assim,
Ninguém imagina, mas você nunca me cobrou um centavo para fazer isso, fez no Mas amor. vamos colocar esse clipe, era um clipe dela nua, mas não tinha absolutamente nada vulgar. Era o tempo, a música durava, ela nua o tempo todo, mas não tinha nada de vulgar. Era lindo o negócio. Quem fez aquilo? O Trípoli. O Trípoli. Foi o Trípoli, O né? Trípoli fez Agora, uma câmera de celular. Falando em sensualidade, dessa coisa que a nudez sem vulgaridade, nada. Vamos falar de Secos e Molhados, Ney. Como é que você conheceu o João Ricardo e o Gerson Conrad, que viriam ser seus companheiros nessa banda que revolucionou a música brasileira? Foi assim, na minha adolescência, em plena ditadura militar, foi aquela transgressão, né, que você chacoalhou com todo mundo, né? Durou 2 anos, enfim, mas... Como é que começou, Ney? Ó, a Lully, porque eu só cantava pra Lully. Porque a Lully dava aula de violão na casa dela, eu fazia no quintal que era em Santa Teresa, numa casa imensa com quintal de terra, e eu fazia minhas coisas de artesanato. Artesanato que você fazia no quintal lindamente. dela, porque podia sujar, tinha colas, vernizes e tal, e era chão de terra, né? E aí, quando faltava algum aluno dela, ela me chamava para eu cantar. E eu ficava cantando com ela, às vezes horas, 2, 3 horas, porque não tinha ninguém para ela dar aula, ela ficava comigo, tirando aqueles tons, né? E aí, então, ela sabia que eu cantava. Era a única pessoa para quem eu cantava, porque ela me estimulava demais. Aí ela foi para São Paulo com o marido, que o marido dela era um fotógrafo maravilhoso, que ele fazia Luiz Fernando Borges da Fonseca, que eu tenho fotos dele hoje ainda maravilhosas. E ele era fotógrafo de cinema. Aí foram fazer o filme do Roberto Carlos em São Paulo. E aí lá tinha um lugar chamado... Como é que era o nome do lugar? Ah, não lembro. Era um lugar que ele tocava e ela foi tocar também. E aí eles se conheceram. E aí ele falou para ela que estava atrás de um homem de voz aguda, que ele queria fazer um trio, mas não queria botar uma mulher na voz aguda, queria botar um homem. Aí ela disse assim, olha, o homem que você está precisando está lá em na casa, minha fazendo casa. artesanato. Com H e fazendo artesanato lindamente, que aliás, um trabalho lindo. Vai fazer, olha, vai se meter nas fantasias, hein? Vai, ó. Mas e aí, Ney, me conta, aí você conheceu os dois, aí sim, ela marcou com eles lá em casa, eles foram na casa dela. Né? Em Santa Teresa. Em Santa Teresa. Aí foram e aí ouviram eu cantando aquela música do Vandré, que eles odiaram. Olha vocês três lá. Eles odiaram a música do Vandré e disse assim, mas me ouviram cantar. E aí eles disseram, sim, você pode ir para São Paulo? Eu imagino, não tinha compromisso com nada, era largado no mundo. Eu disse, vou. Dizem eles que eles quase desistiram, que eu levei quase 1 ano. Eu, na minha cabeça, eram 3 meses. Eu fiquei 3 meses sem ir. Cheguei lá no final de ano e disse assim, ó, cheguei. Mas não tinha nem um lugar para morar, não tinha emprego, não tinha nada. Né? Porque não tinha dinheiro na onda dos Secos e Molhados. Aí eu comecei a fazer teatro lá em São Paulo para me bancar, para eu poder... Né? Fiz muitos testes. Porque você queria ser ator, né, Ney? Eu queria ser ator. Ai, um dos testes era para Missa Leiga, sabe? Sei. Que era uma peça. Aí mandaram eu cantar Meu Limão, Meu Limoeiro e eu não passei. Eu não passei no teste. Meu limão, meu limoeiro. Mas eu não passei no teste. A cara da Lucia também, meu limão, meu limoeiro. Também? Era teu inimigo esse jeito do teste? Não sei. Disseram que não era o que eles estavam precisando. Enfim, eu também não liguei. Eu fiz outras coisas. Eu fiz várias peças lá em São Paulo. Todas musicais, por acaso, onde eu tinha que cantar e dançar. Né? Ali foi o meu exercício e culminou com A Viagem, que era uma adaptação dos Lusíadas, com 70 atores no Teatro Ruth Escobar. Nossa, Rua dos Ingleses. Na Rua dos Ingleses eu era um dos marinheiros que vinha, que chegava, anunciava os acontecimentos e sumiam, né? Era o coro, o coro grego, né? Então, aí eu ficava no escuro. Tinha uma banda que tocava, que era maravilhosa a banda. E aí eu ficava assim,
será que eu sou capaz de dançar? Deixa eu ver, mexer com o meu corpo no som dessa banda. Banda essa que depois foi a que tocou com a gente, com Secos e Molhados. Caraca! É. Eu não sabia disso, Porque Ney. o João foi ver a peça, ficou enlouquecido com aquela banda e a banda foi tocar com a gente. Agora, quando é que surgiu aquela que tem no filme também, o poema do Vinícius de Moraes, a Rosa de Hiroshima, Olha, a música do Gerson, né? A música do Gerson. O Gerson, alguém jogou um livro de poemas do Vinícius num lugar lá aberto e tinha aquela letra. Porra, que é? Aí ele fez aquela linda música para aquele poema. Que é uma melodia belíssima. Que é singela, né? Para falar daquela loucura, né? Mas tem uma cena... Deixa eu dar uns dados sobre o primeiro disco do Secos e Molhados, porque hoje a gente fala de Secos e Molhados, parece tão distante, né? Foram só 2 anos, mas foram 2 anos que mudou 73, a história 74, da música. Né? O disco, ele naquela época vendeu mais do que Roberto Carlos, o que era... Impossível na época. E eles são excelentes vendedores de disco. E esse disco de 73 tem Rosa de Hiroshima, que você citou, tem Fala, Sangue Latino, O Vira, Primavera dos Dentes, só para citar alguns dos grandes hits que a gente canta até hoje. Não, foi o disco da minha adolescência, cara. Assim, como ele foi importante, né? Sim, era um repertório muito bom. Não, quando eu ouvi o repertório, eu disse, claro, quero fazer, sim. Sabe? Agora, Ney, ali começou a tua estética, assim, das máscaras, da pintura, uma coisa meio kabuki, assim. Por quê? Por quê? Me conte por quê. Diziam que artista não andava na rua, que artista não tinha privacidade. Eu já tinha 31 anos. Aí eu fui fazer aquilo ali na minha cara para ninguém me conhecer. Não tá aqui na foto. Para ninguém me reconhecer. Olha, tá ali. Você não queria ser reconhecido. Sim, claro. Como é que eu ia parar de aos 31 anos não poder andar na rua? Medo de perder a liberdade, sim, né? Perder. Que você sempre prezou lindamente, né? Agora tem uma história, desculpa, Fabi, porque tem uma história muito engraçada que eu escutei, que o Ney usava essas máscaras, né? Que eu até imaginava que era meio do teatro kabuki, assim, não sei o quê. Era baseado. Não, eu andava pela liberdade, tinha muita foto do teatro kabuki. Exatamente. E aí aquilo me deu a ideia, né? Mas é que você chegava na praia, que a gente vivia na praia naquela época, e que tinha umas pessoas comentando. Não, isso depois do Maracanãzinho, que tinha 20 mil dentro, 20 mil fora, né? E aí, no dia seguinte, eu aluguei um apartamento para mim aqui, naqueles dias, para fazer, né? E aí, eu estava na praia, assim, lá, com minha sunguinha, de um dedinho aqui do lado, né? Deitado. Me lembro disso. Aí, eu ouvi umas pessoas falando. Aí, aquele camarada... Aí uma disse assim, eu acho que ele é viado. Não sei o que. Aí, disse assim, aí a outra disse assim, se ele é viado eu não sei, mas só que ele deve estar comendo carne todo dia. Eu não sabia que as pessoas não comiam carne todo dia. Eu vim de Mato Grosso, cresci comendo carne todo dia. Eu não imaginava que as pessoas no Rio de Janeiro, tinha gente no Rio de Janeiro que não podia comer carne. Sim. Pelo preço da carne, as pessoas não comiam carne todo dia. Eu fiquei chocado com aquilo, sabe? E não sabia que era você, então você estava com a sua liberdade. Eu estava ali deitadinho do lado deles, ouvindo. Agora, além da máscara, assim, as roupas, os figurinos, né? Todos seus, né? Você criou tudo aquilo, sim, né? tudo, aquela de essa franja estética, ali, né, aquilo dali foi tudo eu que inventei. Agora, porque eu queria também figurinos que se mexesse, elas abriam, elas ampliavam o gesto, né? Vai assinar junto com o Leandro Carnaval. Eu tô dizendo, se prepara, Leandro. Te prepara no barracão. Ele sabe com que ele está se metendo. Ele sabe, eu sei que ele sabe. O Leandro adora uma aula maquiada. A gente podia sair toda maquiada, hein, Lucinha? Eu já tô querendo sair na aula do Secos e Molhados. Já mudei. Cissa, posso fazer uma pergunta? Você, amor. Reza a lenda que a banda Kiss imitou os Secos e Molhados. Eu não sei. Eu não imitei ninguém. Tem não, você claro que não. Tem uma história de que os Secos e Molhados foi fazer um show no México. Sim, mas era uma outra história. Eles queriam, foi um encontro que o empresário do México combinou com empresários americanos que queriam conhecer a banda porque nós saímos em revistas americanas. Porque
o que interessa é o dinheirinho, não é, minha gente? Então, nós já tínhamos vendido, na época, 300 mil cópias. Então, isso era uma venda muito... Gente, aquilo ali eu não consigo fazer mais. Ai, Ney, mas você fez, caramba! Aí tá, o cara queria assim, simplesmente me tirar dos Secos e Molhados e me levar. Eu disse, não, eu não pretendo isso na minha vida. Eu não pretendo sair do meu país e não pretendo ir para a América para virar Carmen Miranda, que Carmen Miranda foi maltratada no Brasil por causa disso, né? Disse, não quero não, não vou sair, não. E aí pronto. Mas, Ney, tem essa passagem, é uma curiosidade quando depois de assistir o filme, que é justamente um pouco antes de gravar esse vídeo, que tem uma conversa sua com eles, dos Secos e Molhados, que eles te colocam a questão. Deram uma dura. Exatamente. Deram uma dura, exatamente. E aí aparece justamente esse programa, esse vídeo, eles também usando as máscaras. Sim. Rolou um plot twist, assim, deles, tipo, vamos entrar na do Ney também. Não, porque eles viram que aquela figura era muito atraente para o público, era aquilo dali, chamava primeiro muita eles grilaram, mas depois Sim. foram atrás, né? Mas que aquilo dali era a coisa, além da música, era aquilo. Porque a música, inevitável e indiscutivelmente, era maravilhosa. Sim. Mas aquela figura atraía, sabe? Então eles... João Ricardo tinha tino comercial. Sim, sim. E Ney, você falou aqui da especulação das pessoas na praia, sobre a sua sexualidade, enfim. Era um contexto de ditadura. Nunca me preocupou. Eu sei disso. Sabe? E, apesar de ser, era um contexto de ditadura militar. Sim. E você enfrentou censura, que foi brava. Sim. Essas questões nunca te nortearam. Isso que eu estou dizendo assim, nunca te abalaram. Nunca me abalaram. Nunca me abalaram. Isso é maravilhoso. Porque eu estava fazendo uma coisa que eu acreditava, sabe? Então por que eu tinha que me submeter, né? E nunca teve medo, né, Ney? Nunca tive medo, mas eu tive muitas ameaças. E eu sei de gente que ia lá na censura e que dizia assim, ouvia, de uma outra cena, dizia assim, Ney Mato Grosso só matando. Ai. Eles ouviam isso. Uma coisa muito legal do Ney, isso aí no filme tem uma passagem que um diretor de televisão fala pra ele assim, para de olhar pra câmera. E o que é mais legal do Ney até hoje... para de olhar pra câmera, não. Disse assim, é proibido olhar pra câmera. Eu disse, mas eu vou olhar. Adoro! Amo! Porra, porque eu vou pra televisão para me comunicar com quem está vendo a tal da televisão, não é isso? Claro! E aí o cara me diz que é proibido, eu disse, mas eu vou olhar. E até hoje ele seduz o mas espectador. Eu porque ele olha para a câmera. Eu estou em contato com o telespectador. Você está olhando para quem está te vendo em casa. Como eu estou cantando ali para a câmera que está me filmando. Ora. Sabe, eu poderia nem olhar. Mas estou olhando para a câmera. Mas eu acho que o que é mais louco, metafisicamente falando, é que para ele essa coragem, essa audácia é tão natural. Natural, né? É do espírito. Sim. Claro que Leão com ascendente Leão, que eu acho que tem essa coisa de ter uma segurança, né? Você é leonina também, né, Luciana? Eu também. Eu sou ariana, que nem Cazuza, Fabi, Ares também. Eu sou de um leão mais fácil, que é leão Isso aqui com tá um Ares. fogaréu Então só, gente. Facílimo. Leão com Ares é bem facílimo. Nossa Senhora, eu sou Ares. Mas acho que fica essa sensação quando você vê o filme de, porra, que cara, que coragem essa trajetória. Mas vivendo com ele, em nenhum momento existe uma soberba, uma altivez de tipo, pô, eu sou eu sou corajoso. Pra ele é um estado natural das coisas. Se você não existir para questionar, para ser quem você pra quê? Pra que eu existo? Então, é natural. Isso dá um... eu acho que nunca foi uma coisa assim que você pensou, vou fazer isso com uma atitude. Não. Era It's only rock and roll, but I like it, né? É assim que eu sou. Agora, Leandro, eu quero falar com o Leandrinho um pouco. Como é que surgiu essa ideia? É o seguinte, você batizou o enredo da Imperatriz, depois de Camaleônico. Isso. A gente acabou de falar de Secos e Molhados. Sua cabeça deve estar fervilhando de ideias. Eu quero saber o que está andando aí nessa cabecinha. Cara, na verdade, esse desejo de fazer um enredo sobre Ney Mato Grosso é antigo, não é? Se eu disser pra você que é novidade, é mentira. Mas eu até brinco com ele que rondava uma lenda no carnaval que o Ney Mato Grosso já tinha negado vários pedidos de ser homenageado, já tinha negado que não queria ser enredo. E eu tinha, assim, essa vontade, porque eu acho que alguns
Tem alguns artistas, algumas personalidades mesmo, que eles, assim, eu olho pra ele assim, nasceu pra ser enredo de escola de samba, né? Nasceu, é uma construção pra Mas ser. é mesmo, né? Ele uma tem construção razão. pra ser. Assim, É verdade. Eu falava assim, gente, como é que nunca ninguém pensou? Aí eu descobri que pensaram, ele não quis, não aceitou. E eu fiquei sempre com essa coisa meio cabreira, assim, que deve ser horrível, né? Você chegar pra... Imagina, eu quero fazer um enredo, e ela assim, não quero. Dá uma brochada. Aí eu até brinquei, que eu falei assim, aí eu tô vendo livro, tô vendo teatro, cinema. Eu falei, não, acho que a porteira tá aberta. Acho que vai ser... agora! A porteira está aberta. A porteira tá aberta. Eu falei, vai ser agora. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tinha o telefone dele, o WhatsApp e tal. Eu falei, vou mandar um WhatsApp. Perguntando assim, é que eu me apresentei, não sabia se ele me conhecia, é que é o Leandro, carnavalesco e tal. Se eu puder falar com você, me manda uma mensagem que eu te ligo. Aí passou bastante tempo, ele me respondeu. Bastante tempo depois dessa mensagem? Não. Horas. Sim. Pra quem tá esperando. Sim. Não foram dias. Não. Pra quem tá esperando. Sim. Ansioso. Eu fui, ele, não, pode ligar. Aí eu liguei. Aí falei, me apresentei, falei, não, aí eu não quis naquela hora, fiquei com medo, né, de você botar muita pressão, a pessoa fala não logo. Eu falei, eu só quero te pedir uma coisa. Pensa nisso. Não. Já confirmou. Não, eu joguei mais pesado, não. Jogou mais Joguei pesado. mais pesado. Joguei mais pesado. Eu só quero te pedir o seguinte, não me negue agora o direito de sonhar. Pegou Ele foi bem, poético, pegou pesado, vai. foi poético. Não, pegou, aí tocou Não me fundo. negue agora o direito de sonhar. Acho que ele ficou constrangido de negar o direito de sonhar pra alguém. Falou, Até pode porque sonhar. ele faz a gente sonhar a vida inteira, né? Eu Exatamente. falei, pode sonhar. Aí Eu falei, pode sonhar. Ai, Leandro, e agora a gente vai sonhar isso. A gente vai estar lá, hein, Luciana? A gente vai estar, E Fabi. A gente o vai grande sonhar todo barato mundo de junto. quando o Ney foi anunciado é porque todo mundo se tornou um carnavalesco. Porque todo mundo tem uma expectativa, todo mundo tem uma imagem, todo mundo tem essa construção, que é essa construção fantástica da figura do extraordinário, né? Desse artista que já disse que é bicho, né? Um homem, um bicho, uma mulher. Ele é híbrido. Que é tudo, que Ele é híbrido. E isso vai te enchendo de imagens que são, né? Para além da figura, né? Ai, Da gente, figura. vai ser muito lindo isso. Porque existem... Eu sempre falo isso, existem, assim, essa ideia do enredo da escola de samba, eu acho que toda pessoa pode ser enredo, né? Os anônimos têm histórias exemplares que podem render grandes homenagens. Mas mas a escola de samba e o desfile tem uma particularidade, que é o desbunde visual. Então é bom quando você encontra, né? Quando você encontra uma personalidade. Esse barracão vai bombar num grau, gente. O desbunde, eu tava vendo a Ana cantando e ali ela cantou Sangue Latino. Você para pra prestar atenção na letra de Sangue Latino, né? Do que fala Sangue Latino. Sangue Latino é uma alegoria pronta pra você imaginar esse pensamento, o posicionamento dos povos originários diante da colonização e tudo que é recortado, né? Rompi tratados, minha vida, meus caminhos todos, Sangue Latino. Tu pega, por exemplo... Que eu quero até depois. Olha isso, cara. Bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, noite na floresta, a lua iluminou essa roda festa. Vira lobisomem. Gente, que vai ser isso? Olha, eu vou para um break rapidinho, a gente vai voltar para falar disso, porque, nossa senhora, brilham estrelas e pirilampos. Gente, vamos ouvir agora Ana Canhas cantando Derreti, que faz o maior sucesso em dueto com ele, o divo Muso Master, Ney Matogrosso, no novo disco dela. É uma composição dela. A gente vai agora pro intervalo rapidinho, a gente volta já já. Caminhando na rua, aquele sentimento que ali nunca deixou de existir. O corpo acendeu, os olhos brilharam, almas tão distantes podem se falar. Ficaram parados, o mundo girava, não tem palavra para explicar. Sorriu meio sem graça e não entendia que
logo que iam se juntar num apartamento, subindo as escadas. Eu nem sei seu nome, mas vou te beijar. O universo faz as coisas tão estranhas, numa lógica pra desestruturar. E eu me parto ao meio, procuro o meu inteiro nas paredes que parecem desabar. Então se vestiram e não se olharam, pensando se aquilo era real. Eu não te conheço, nem a mim direito. Você sabe que não tem começo nem final. Ai, amor, eu quero de novo. Eu derreti. Ai, amor, de novo. Você é mim. Ai, amor, eu quero de novo. Eu derreti. Ai, amor, de novo. Você é mim. Ai, amor, ai, amor, ai, amor, ai, amor, ai, amor, de novo. Ai, amor, ai, amor, ai, amor, ai, amor, ai, amor. De novo, de novo, de novo. Ai, amor, ai, amor, ai, amor, ai, amor, De novo. de novo. Ai, amor, ai, amor, ai, amor, Ai, amor. de novo, de novo, de novo. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés.
E a gente volta com Ana Canhas em mais uma lindérrezésima interpretação da música de Cartola, que ganhou nova versão com Cazuza, gente. Ai, Caju, que era assim que a gente chamava ele. Cazuza era um grande admirador de Cartola e eles tinham o mesmo nome, inclusive, Agenor. E essa canção que a Ana cantou ganhou uma interpretação única também na voz do Ney Matogrosso e é um clássico. Agora, Ney, eu quero falar do Cazuza, Caju, nosso Caju, essa relação de vocês, que foi uma paixão que acabou virando numa grande amizade. Você cuidou dele com todo o amor até o final, não foi, Lucinha? Mas o Ney fala uma coisa, ele diz que o namoro durou 3 meses só, mas o amor foi pro resto da vida. Exatamente. Eu acho isso lindo. É. É verdade, Lucinha. Mas é mesmo, né? Porque eu acho que o namoro mesmo... Eu nunca consegui me afastar do Cazuza, nem queria me afastar dele, né? Pra quê, né? Daquele maravilhoso. Olha só vocês dois, que coisa linda. Eu me lembro tão bem de vocês dois, meu Deus do céu. E tem a história da blusa listrada. Me conta essa história da blusa listrada, Lucinha, por favor. Nem sabe contar. Não, mas conta você, Lucinha. Não, deixa eu contar a minha parte. Então conta a sua parte, Ney. Um dia o Cazuza chegou na minha casa com uma camisetinha, regatinha, assim, toda listadinha. Eu disse, nossa, Cazuza, que linda essa camiseta. Aí disse assim, minha mãe trouxe. De onde, Lucinha? Eu comprei na comprei dos Estados Unidos, umas camisetinhas. Aí tá, ele me deu essa camiseta, uma delas, né? Uma listadinha de azulzinho assim. E eu adorei a camiseta, então eu vivia com ela, para baixo e para cima, né? Aí, Lucinha, você continua contando a história, porque... Você fez o introito, né? Porque eu adorava a camiseta, eu não tirava do corpo. E aí, Lucinha, me conta. Vi o Ney com essa camiseta e ele foi... Na sua casa? Ele foi na sua casa com a camiseta? Ele foi lá em casa. Eu achei estranho. Essa camiseta não tem para vender aqui no Brasil, porque naquela época era difícil. Você comprou lá fora, né? Aí quando o Ney saiu, ele foi você que deu para ele, Cazuza? Ele foi, e daí? Eu falei, não, eu estou perguntando só. Aí eu comecei a desconfiar. Porque eu achei que era um cantor famoso que tinha ido visitar o Cazuza. Porque o Ney já era famosérrimo, né? Já era o Ney Matogrosso. Já era o Ney Matogrosso, Mas aí você desconfiou... Agora, o dia que eu conheci o Ney, olha... a história. Como é que foi o dia que você conheceu? Nós nos conhecemos. Entrei numa loja que vendia... caracóis, né? Essas coisas assim. Madrepérola. Tudo de madrepérola, aquelas coisas. Aí vi a Lucinha lá dentro, e aí ela comprando também umas coisas, e eu parei assim, aí ela me disse assim, sabe que eu tenho um filho, que a minha sogra faz um rabo de cavalo nele? Minha mãe. Sua mãe, né? E diz assim, canta meu Ney Matogrosso. Eu disse, é mesmo. Você mandou essa, Lucinha? Foi. Eu tinha 13 anos. Dança meu Ney Matogrosso, né? Dança isso antes de você namorar o Cazuza? Eu não conhecia, nem conhecia o Cazuza. Conheci ela primeiro. Mas foi uma premonição, então. Foi. Você conheceu a sogra antes do noivo. Agora, o que é lindo, que assim, que no filme aparece muito dessa sua... O que eu acho, agora você contando, Ney, agora que me deu esse insight das crianças em Brasília, que você cuidou das crianças, é que eu vejo assim, estudando você e te conhecendo um pouco que eu conheço, dessa coisa que você cuida das pessoas que você ama, como a Ana acabou de falar, assim, você cuidou até o final do Cazuza, assim. Então, o que a Lucinha falou... Que eu deixava o Cazuza viajar, ele ia para o sítio dele, levava o Cazuza. E fazia massagem nos pés e cuidava e dava amor. E naturalmente, normal, natural. Exatamente. Amor, e você dirigiu o último show do Cazuza, né? Dirigi o último show dele. Você se lembra que você falou para ele, antes de começar os ensaios, você falou para ele, Cazuza, você é voz... Para de se mexer tanto no palco. Eu estou mais interessado no seu pensamento do que não precisa. Né? Porque aí ele já estava fraco, né, Lucinha? Disse, não faça nada, só canta. Eu vou fazer uma luz que vai te cercar, vai fazer tudo acontecer e você não precisa fazer nada, porque ele entrava louco, com cotonete, não sei aonde, né? Que maravilha. No show que ele dirigiu eu cantava Escândalo, que é a música que o Caetano tinha escrito para Ângela Rorô, e tinha um momento que eu usava uma cadeira virada ao contrário,
e eu abria as pernas, você lembra disso? Sim, lembro. Ficava com o braço e as pernas abertas. Então a sensação que dava para quem assistia era que eu estava nua. Nua. Era um momento, foi um grande momento do show que marcou as pessoas, assim, que vinha uma luz também. Então ele tem natural também. Não, é natural, essa é natural tudo isso. Ela estava aqui, Ai, ela meu estava pai. assim. Ela estava assim. Era uma cadeira preta, né? Sim. Aí eu dizia assim, numa certa... Aqui não dá para abrir a perna, porque aqui... Essa Aí eu cadeira dizia assim, larga, é. Numa certa hora você faça assim com a mão. Sim. Como se estivesse se tocando. A né? gente do lado de fora achava que ela estava se tocando, assim, através da cadeira, né? Mas era só uma... Sugestão. Não era não estava acontecendo nada, né? E que eu acho muito bonitinho, só voltando à história da Lucia, é que a Lucia ficou tão amiga do Ney, que é verdade que você chegou a ter um cachorro que gostava do Ney, você botou no nome do Ney Mato Grosso. Olha a imagem do Ney, cadê, gente? Ela me ligou e me Bota, perguntou. olha lá, olha o Ney, gente. Ela me ligou, né, Lucia? Perguntou se podia botar o nome no cachorro. E ele era irreverente, Claro. assim, transgressor, que nem o Ney? Ou ele era bonzinho? Ele É bonzinho o Ney, é pra caralho. Não, transgressor como o Ney, tá para nascer outro. né? Cazuza. Mas não era o Cazuza da escândalo, de dar escândalo. E ele não, ele transgride de outro jeito, né? Sim, E o sim, cachorro sim. era calminho? O cachorro era mais ou menos, né? Mas o Cazuza tinha um chamado Vanderlei Cardoso. Que andava com O Ney Mato Vanderlei pra Grosso, todo Vanderlei lado. Cardoso. Aí, eu depois conheci que o ele Vanderlei. morreu, eu fui a um show do Vanderlei Cardoso. E antes de começar o show, ele falou assim, é verdade que ele tinha um cachorro com esse nome? Eu falei, é verdade. Mas olha, isso é um elogio. Ele falou, não, eu sei, eu tomei como elogio. Eu não sabia nem que ele tinha conhecimento de mim. Não sabia que eu era o Vanderlei Cardoso. E o Vanderlei era um gato, achava o Vanderlei era um lindo. cachorro lindo. Não, eu sei, mas o Vanderlei Cardoso Também. não. E o Vanderlei também era um cachorro Era um que andava cachorro. pra tudo quanto era lado. Era um gato dando cachorro, foi ótimo. Dois doidos conversando. Era um gato, não, era um cachorro. Agora, vamos partir para a carreira. De Cazuza, tem uma coisa muito legal com o Ney, com o Barão, que eu acho que, não sei se teve outro caso na indústria, eu desconheço, que a mesma música de trabalho fez sucesso igualmente, tanto com o Ney Barão quanto Vermelho. o Barão Vermelho. E era uma música, queria que você contasse um pouco dessa história, como é que você conseguiu convencer o Cazuza que você ia cantar pro Dia Nascer Porque o Feliz? Cazuza não queria que o Ney cantasse, Não, pode. mas você sabe da história, mesmo? né? É. Conta a história, Você conta sabe Ney. da história, né? Sei, eu sei. Conta a história, Eu Ney. fui lá na casa dele. Não, ele me deu o disco Do Barão. do Barão. O segundo disco do Barão. Sim, e o Barão, no segundo disco, o Barão não tocava em rádio. Eu não entendia como é que o Barão não tocava em rádio, tá? Aí eu fui lá. Aí ele me deu o disco, eu ouvi pro Dia Nascer Feliz. Eu disse, eu quero cantar essa música. Eu estava gravando um disco, só faltava gravar uma música, né? Aí eu fui lá, aí tinha uma moça que trabalhava com ele. Eu disse assim, ele está dormindo. Eu disse, eu não posso acordar. Eu disse, mas eu posso. Aí... 3 da tarde. 3 da tarde, não, sim. Aí eu me joguei em cima dele na cama, ele tomou um susto, disse, o que você está fazendo aqui? Eu disse assim, acorda para ganhar dinheiro, Cazuza. Disse assim, como assim? Eu disse, eu quero gravar o Pro Dia Nascer Feliz. Ele disse, não pode. Não pode. Não pode. Eu disse, como não pode, Cazuza? Vai ser a nossa música de trabalho. Eu disse, Cazuza, vai ser de vocês e vai ser a minha, porque na hora que só faltava gravar uma música, eu gravei aquela. O meu disco saiu, começou a tocar, porque, claro, todo mundo queria tocar aquela música, né? Porque a música era ótima, né? E aí, na sequência, começou a tocar a minha gravação e a gravação do Barão para sempre. Para sempre, é. E o Barão toca até hoje, eu não toco mais em rádio, mas o Barão toca até hoje que eu ouço. Mas a gente não escuta. E eu tenho orgulho disso, tá? Sim, claro, Ney, lógico. Nós temos orgulho. Nós temos. o povo brasileiro. E a gente agradece, porque a sua gravação é uma das coisas mais lindas do mundo, cara. Agora, eu quero, assim, a gente tá... Agora eu botei de novo no show. Opa! Você não sabe o que vira. No bloco na rua? Opa! o que A gente vira tem que falar o Dia disso. Nascer Feliz. Mas eu quero, assim... Vamos, assim, a gente tem que encerrar esse bloco agora, É. que a gente tá com pouco tempo. Eu quero falar da sua carreira solo, quando começou tudo que você fez. O Homem de Neandertal, o Céu Pássaro. Céu Pássaro? Água do Céu. Água do passa. Céu Água do Pássaro. Céu. Tô quase acertando, tô bem. Você não pode esquecer Mas, Ney, de poema, hein? Tem que contar a história de poema. Não, mas a poema, todo mundo sabe da história do poema, não sabe? Não sei se sabe. o poema que o Cazuza fez pra avó? É. É.
Mas olha só, deixa o Ney cantar e a gente na volta conta essa história. Neizinho, você pode ir pro palco cantar pra gente, por favor? Gente, olha só, a gente volta depois do intervalo com mais canções, mais histórias, mas agora no palco do Sem Censura, quase me ajoelho aqui, Ney Matogrosso, o palco é todo seu, meu amor. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Estou disposto a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.
gente chegou ao último bloco do nosso sextou. Meu Deus do céu, que hoje dá tristeza de chegar no último bloco, né? Em homenagem a ele, nosso muso, divo maravilhoso, Ney Matogrosso. Então vamos aproveitar, porque eu já tô com o coração apertado, porque vai acabar esse programa. Gente, olha só, o Ney, eu quero saber do Ney, assim, Ney, carreira solo. Foi assim, a decisão de você sair dos Secos e Molhados, foram 2 anos. E agora, olhando para trás, assim, foi uma decisão muito acertada, porque você virou um dos maiores cantores da música popular brasileira e eu diria internacional, porque é no mundo todo. Que avaliação que você faz dessa carreira solo, olhando para trás? Foi a decisão certa, né? Foi no momento certo, né? Eu acho que é coerente. Eu nunca cantei nada que eu não goste. Tudo que eu canto, eu gosto de cantar. Tudo que você faz, você gosta, né? Porque se estar na vida e trabalhar, né? Porque é um trabalho, na verdade, também é. Porque tem um lado do palco, que é tudo muito lindo, maravilhoso, mas tem todo o resto. Viagem para lá e para cá, que eu odeio viajar, mas... E vive viajando. Vivo viajando. Agora, você só canta o que você gosta, né, Ney? Só canto o que eu gosto. Mas teve uma música que você hesitou bastante em gravar, você não queria e acabou se tornando seu maior sucesso, que é o Homem com H. Me conta essa história, tá no filme, eu vi o filme. Não é que eu não queria cantar, eu achava o seguinte, como eu nunca tinha cantado um forró, assim, eu achava que podia soar como apropriação indébita, por eu não ser do Nordeste, né? Aí eu disse, tá bom, mas olha, eu gravo. Mazola era o produtor musical. Produtor que trabalhou comigo muitos anos. Sim, maravilhoso, né? Mazola conheci. E aí eu disse, tá bom, mas olha, eu gravo, mas na hora deixa aí pronto e eu vou ver se entra no disco ou não entra no disco, né? Aí um dia o Gonzaguinha foi lá. Aí... No estúdio? No estúdio, ele estava lá. Não era no estúdio, era no estúdio, né, uma gravadora ali, que eu nem lembro mais qual era, Ariola talvez, não me lembro. Aí eu disse assim, Gonzaguinha, ouve isso aqui. Eu gravei, mas eu estou na dúvida de botar isso no disco. Aí ele ouviu, aí ele disse para mim assim, Ney, você cantando isso, o significado dela é outro. Só você. Quem mais poderia cantar só isso? Só você pode subverter dessa maneira essa letra dessa música, né? Aí eu entendi o ponto de vista dele, porque até então eu só tinha o meu careta, assim, vou cantar um forró. Mas era uma coisa também de humildade, você não querer se ter uma seara que não era sua. Que não era minha, e eu achei que as pessoas podiam reclamar, né? Era uma música do Antônio Barros, né? Antônio Barros. E acabou virando... Depois eu gravei várias dele, né? Que maravilhoso. E acabou virando o título da sua cinebiografia. Sim, e da peça de teatro também peça de teatro. Gente, eu fui ver o filme. É aplaudido, gente, assim, em cena aberta, que a gente fala em teatro. O tempo todo as pessoas elas ovacionam. Eu me acabei de chorar, assim, desde o início. E você nem ouve o Ney cantando, eu não consegui, assim, quando aparece o Cazuza na praia, também as pessoas, Cazuza! E quando aparece, assim, no final, quando aparece você, é uma loucura. O Ney disse que choraram a beça quando viu o Cazuza, não foi? Mas sim, fala, Ney. Mas choram, Lucinha, choram muito. Choram, mas como é que foi quando você viu, assim, você viu com o jesuíta até, você viu você participou, você acompanhou o processo. Sim, algumas vezes. Mas ver pronto, como é que foi, Ney? Eu fiquei muito emocionado no cinema aquele dia, a gente estava pertinho. Nós sentamos juntos. E você também deve ter ficado, mas ele não me avisou que tinha tanto homem nu. Eu fiquei chocada. Aí você ficou chocada, Lucinha? Eu só vi 2 homens nus. Só viu 2 homens nus. O João. Que eu já vi logo um monte. Aí ele viu logo um monte, homem nu. Ainda bem que eu estava do lado dele. Que parte te emocionou mais, Neyzinho? Várias vezes eu fiquei emocionado no filme. Porque eu já vi 3 vezes, né? Eu vi 2 vezes quando estava ainda não tinha lançado e vi 4 vezes, então. Eu vi em São Paulo, vi aqui. Cada dia eu ficava numa parte, assim, sabe? A última eu fiquei com meu pai, que eu não fiquei emocionado nenhuma vez com a presença dele,
Mas foi assim, aquela conversa no final, conversa, sabe assim? Linda. Eu disse, ai meu Deus, mas está liberado, né? Tá tudo certo. E é muito legal que você tem uma coisa que você, quando fala da sua mãe, da Dona Beita também, que hoje em dia, de repente, não te reconhece mais, tá com vai fazer 103 anos, e que você fala assim, eu pergunto, mãe, eu sou o Ney, mas você leva isso com leveza. E que isso é uma característica sua também, né, Ney? É muito natural e com leveza, né? Sim. Não é forçado. Eu sou uma pessoa assim, né? Você é como você é, né, Ney? Você é Olha só, tem um recadinho. Homem com H. Homem com H pra cá. Nossa, Hzão. Vamos ver um diretor do filme, por favor, Esmir Filho. Bom, desde que eu recebi o convite para escrever e dirigir a cinebiografia do Ney, eu me sentia como um guardião da história dele, sabe? Porque eu sabia que eu estava contando a história de alguém muito importante para o Brasil, alguém que sempre prezou pela liberdade, conquistou a sua liberdade, que nunca foi dada. Então ele passou por diversas figuras de autoridade, de imagem de controle, pessoas que ousaram tentar reprimi-lo, colocá-lo em caixas, isso desde o pai, passando pela aeronáutica, teve censura, ditadura, imprensa, até a epidemia de AIDS fez isso. Então, assim, é um cara que venceu tudo isso, ele passou esses obstáculos todos para dizer, olha, eu tô aqui, eu amo dessa maneira, eu desejo dessa maneira, eu canto dessa maneira, esse sou eu, esse sou o homem com H, a minha maneira. Mas à medida que eu ia entrando na vida dele, eu ia percebendo quantas coisas eu tinha em comum também na minha vida, com a vida dele, sabe? E eu saquei que as pessoas iam sentir isso, assim, que era a história do Ney, só que de certa forma promovia um rasgo temporal, porque muita coisa estava sendo dita sobre o hoje, e sobre como as pessoas encaram a liberdade hoje também. Então era um filme que tinha que ser provocante, tinha que ser ousado, tinha que ser irreverente, tinha que ter música, tinha que ser afetuoso, mas acima de tudo, franco. Um filme com muita franqueza e muita generosidade, assim como ele é. Cara, olha, eu quero dar parabéns, eu tô emocionada, Esmir, porque eu tô me lembrando do filme e eu fiquei tão emocionada. Gente, eu chorei a noite inteira, eu saí... E aí é um choro bom, sabe? É uma coisa maravilhosa. A gente está chegando no final, Ney, tinha tanta coisa que eu queria que você falasse. Você volta, a gente pode fazer outro tributo, eu faço tudo pra você. Você precisa, você canta uma música só, mas a gente quer falar da sua vida, a gente quer... Sabe por quê? Porque você é muito importante, Ney, sabe? Muito obrigada, meu amor. A gente tá chegando ao final. Leandro, olha só, Leandro, que missão agora, hein? Tá vendo? Botar a Imperatriz Apoginense. Eu vou tapar biquíni, não. Eu quero... O cara do Ney é tanga. O Ney que vai escolher minha fantasia, tá, Ney? Tá. Eu quero... Não, ele já me disse que ia botar gente nua. Ah, meu Deus do céu. Quer vir nesse bonde? Eu sou uma vovó, cara. Não, a minha pode ser Visão do Inferno. Visão do Inferno. E a gente pelada, né, Lucia? Aninha, meu amor, minha querida, muito obrigada. Parabéns por tudo. Muito obrigada por estar prestando essa homenagem ao nosso muso, Divo Master. E parabéns pelo seu trabalho. Sua composição derretia, uma coisa mais linda. Sucesso, meu amor, tá? Obrigada. Minha querida, meu amor da minha vida, minha irmã de missão. Obrigada sempre. Fica comigo, tá? Me chama sempre que você quiser. Estamos sempre. É pra falar do Ney. Tá bom. E do Cazuza, de vez em quando. Do Cazuza é implícito. É implícito, é. Neizinho, e agora meu bloco na rua continua. Continua. Até 2026. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Porque eu vi que você está com vontade de se mexer. Você escreveu, você falou uma hora, estou sentindo uma vontade de me mexer. Foi, eu li. Pois é, mas agora eu li que você assim, estou sentindo vontade de me mexer. Talvez tenha sido há um tempo atrás, mas... deve ter sido um tempo atrás, porque eu me mexo... Se mexe que a gente vai atrás, se mexe muito, tá, meu amor? Bota essa pelvis, meu Deus do céu. Agora eu quero te pedir uma coisa, vai pro palco cantar pra gente encerrar lindamente. Muito obrigada por tudo. Fiquei até nervoso. Suar na mão. Você também sua na mão. Ney, eu te amo pra... Você é beijo. Minha linda parceira, obrigada. Eu que agradeço. Pode ir, por favor. Gente, meus amores, depois desse programa que eu nem sei se, meu Deus do céu, não sei o que dizer, maravilhoso, assim...
transcendental. Eu só posso desejar a todos um final de semana maravilhoso. Vai ver o filme Homem com H. E agora vamos ouvir as músicas, vamos ouvir músicas, vamos celebrar Ney Matogrosso, porque ele é muito importante. Vamos aos shows, vamos aplaudir esse artista que nos conquistou pelo seu talento, sua arte, sua magia, a sua verdade e a sua liberdade. E tudo que ele ensinou pra gente. Viva Ney Matogrosso! Ney, Leandro Braga e Ney Matogrosso, o palco do Sem Censura é de vocês, por favor. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco. Não vou me curar. Já não sou o único